A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para compartilhar alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica para nossa lição de número 3, Revistas Juniores. Lição número 3, Otiniel e os Mesopotâmios. Nossa referência bíblica está escrito aí, Juízes, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Trouxemos a nossa Bíblia aqui. A referência está aqui, onde vai falar sobre Otiniel ou Otoniel, dependendo da tradução, né? E o versículo 9 até o versículo 11. Quem nos acompanha sabe que não costumamos ler os versículos aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas nós, como professores, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, deixar aquele momento gostoso na sala que fazem aquela disputa saudável para ver quem vai encontrar primeiro o versículo, e assim eles vão perceber que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Para não esquecer, deixa eu já mostrar a nossa figurinha do nosso álbum, tá? Esse álbum aqui tá na lição número 1, PDF lá, e cada pré-aula nós disponibilizamos a figurinha. Essa vai ser a figurinha número 3, que vamos falar sobre Otiniel e os Mesopotâmios. Então, vamos começar a nossa aula assim. Atenção, turma! Hoje vamos viajar no tempo, mas para entrar nessa história, vamos fazer alguns comandos secretos. Quando eu disser assim, povo rebelde, vocês fazem uma careta bem engraçada e coçam a cabeça. Como assim? Que está confuso? Então, quando eu falar povo rebelde, coça a cabeça com cara engraçada, mostrando que está confuso. Quando eu disser Otiniel, todo mundo fica em pé em posição de soldado valente. Valendo! Povo rebelde! Aí eles vão fazer a cara bem engraçada, vão coçar a cabeça. Quando eu falar Otiniel, vão ficar firmes em posição de soldado valente. Vai ser uma brincadeira com as crianças, fazendo 1, 2 ou 3, até que todos já estejam bem concentrados e se divertindo. Muito bem, a nossa história de hoje acontece logo depois que Josué morreu. O povo de Israel se esqueceu de Deus e começou a adorar outros deuses, deuses falsos, os Balins. Eles foram um povo rebelde. Aguarde a reação das crianças. Por causa disso, eles perderam a proteção. Um rei muito mau da Mesopotâmia, ó, o rei aqui malvado, chamado... Crianças, se preparem que o nome desse rei é diferente. Cuza-Risataim. Nossa, que nome diferente! Vamos repetir? Deixe eles repetirem algumas vezes, com certeza vão dar muita risada, mas é um nome diferente. Cuza-Risataim. Sabe o que esse nome significa, crianças? Duplamente malvado. Imagina alguém tão ruim que o nome já diz que ele é mau 2 vezes. Quem aqui já ficou de castigo por fazer algo errado? Pois é, Israel ficou nessa situação difícil por 8 anos. Quanto tempo, crianças? 8 anos. Certa vez Cuza-Risataim, ai meu Deus, esse nome é difícil, rei da Mesopotâmia, dominou o povo de Israel e começou a oprimi-lo. Por essa razão, os israelitas serviram aos mesopotâmios por 8 anos. Em meio à angústia, aquele povo estava longe de Deus e começou a buscá-lo. Olha aí, ó, eles clamando, buscando. Deixa eles pensarem um pouquinho nessa situação difícil que eles estavam passando. E aí, criança, situação difícil, mas eles começaram a clamar, a pedir socorro divino, pois queriam ser libertos do inimigo que humilhava. E Deus, que é sempre fiel, apesar da nossa infidelidade, respondeu ao clamor e escolheu um juiz para libertar o seu povo. Quem é que sabe o nome desse primeiro juiz que foi escolhido? Vamos saber um pouquinho mais? Deus buscava por alguém que pudesse guiar os seus filhos em direção à sua vontade. Para isso, precisava de alguém fiel a ele. Alguém quer dar o palpite ao nome do primeiro juiz que foi levantado? Dá o espaço para eles falarem, eles vão ficando bem mais atentos. Isso, Otiniel, filho de Kenaz, sobrinho de Caleb, foi o homem escolhido por Deus para liderar os israelitas. Ele tinha um histórico guerreiro, valente, pois havia conquistado
uma cidade se mostrar um homem valente. Olha ele aí, ó, com a espada se mostrando valente. Crianças, e o melhor, ele era temente ao Senhor, um homem justo e leal. Assim foi o primeiro juiz de Israel. Alguém muito importante para liderar o povo e ajudá-lo a sair daquele momento de sofrimento. A Bíblia relata que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e guiou seus passos na liderança do povo de Deus. Ele saiu para a guerra contra os inimigos e o Senhor fez com que Otiniel vencesse o rei da Mesopotâmia e libertasse os israelitas da opressão daquele povo. Já vamos com uma dinâmica aqui para que as crianças entendam e guardem bem essa história sobre Otiniel. Crianças, deixa eu pegar o recurso aqui. Crianças, olha essa bexiga. Vou deixar aqui nesse lugar para vocês conseguirem ver. Aí você dá essa bexiga e fala, vamos brincar de bexiga? Um joga pro outro. Logo eles vão falar o quê? Tia, mas a bexiga tá murcha, tá sem graça, né? E se eu pegar essa bexiga, um minutinho, pego essa bexiga que tava toda sem graça e agora, olha essa bexiga. Agora vamos brincar? Lógico que eles vão, ó, brincar, se divertir. Então, crianças, quando vocês viram essa bexiga, murchinha, sem graça, ela não estava dando o que fazer, estava sem sentido, né? Agora sim, cheio para vocês brincarem, ficou muito bom, né? Pronto, assim foi com o Otiniel. Ele era um homem comum, mas temente a Deus. E quando o Espírito de Deus encheu Otiniel, ele ficou pronto para enfrentar qualquer desafio. Otiniel liderou o exército de Israel contra o rei duplamente malvado da Mesopotâmia. E adivinha quem ganhou? Deus deu a vitória para Otiniel. Depois dessa grande vitória, a terra ficou em paz por 40 anos. Quanto tempo a terra ficou em paz, crianças? 40 anos. E nesse período, Otiniel foi o juiz que orientou os israelitas através das leis de Deus e da sua vontade. Ele foi um grande juiz. E enquanto os israelitas ouviam seus conselhos, eles se mantinham nos caminhos da retidão. A falta de paz na terra prometida era consequência da desobediência do povo à aliança feita com Deus. Mesmo assim, o Senhor se mostrou misericordioso, bondoso, pois quando os israelitas desobedientes clamaram em oração, o Senhor logo ouviu e atendeu e enviou socorro. Não era por causa das suas próprias forças que Israel vencia, e sim pela força do Senhor. A história de Otiniel tem muito a nos ensinar. Trouxemos até aqui, você sabia, com algumas informações. A história dele tem muito a nos ensinar. Deus sempre nos ouve quando falamos com Ele através da oração. Falar com Deus nos aproxima dEle, nos torna seus amigos. Precisamos ter o hábito, crianças, de conversar com Deus a todo momento. Ele está sempre atento a nos ouvir. Quando estamos tristes, preocupados, ansiosos, podemos orar ao Senhor. Ele nos ouve, se importa conosco e nos responde no momento certo. Tenha certeza que Ele irá te ajudar a lidar com seus problemas e trazer paz ao seu coração. Outro detalhe sobre Otiniel era a sua obediência à palavra de Deus. Ele era o sobrinho de Caleb, aquele Caleb que foi amigo próximo de Josué. Otiniel cresceu vendo o exemplo de seu tio. Certamente ele ficou sabendo da fidelidade de seu tio à vontade de Deus e como o Senhor lhe concedeu livramento juntamente com Josué durante a missão de espiar a terra prometida. Lembra dessa história? Lá em Números, capítulo 14, versículos 5 ao 9, vemos isso. Otiniel com certeza ouviu falar de muitas histórias e milagres que o Deus de Israel realizou em favor do seu povo ao passado. E esses testemunhos, crianças, certamente enriqueceram a fé e tornaram esse soldado forte e confiante no poder de Deus. Por causa disso, o Senhor o levantou e Israel alcançou a vitória que tanto precisava, né? Sejamos como Otiniel, confiamos no Senhor, guardando os testemunhos dos milagres que Ele operou no passado e não deixemos de orar, ler a palavra de Deus, confiar que Deus sempre proverá o livramento quando nós estivermos precisando. Vamos ver o nosso memorizando? Olha o nosso memorizando
aqui. Eu tinha tirado ele do lugar por causa da bexiga, tá aqui, ó. Vou ler aqui no visual, mas já sabem, né? Ler na Bíblia, 1, 2, 3, até eles memorizarem o versículo e não só memorizarem, entenderem o sentido do versículo. Crianças, vamos ler? Se me chamarem a quem, crianças? Deus, no dia da aflição, o que vai acontecer, crianças? Eu os livrarei. E aí? E vocês me louvarão. Está em Salmos, número 50, o verso 15. Vamos de sugestão de dinâmica para essa memorização desse versículo? Mas antes, para não esquecer, já sabem, né? Deixa aí a sua curtida. Curtiu? Pronto, obrigada. Agora deixa seu comentário. Não sabe o que escrever? Escreve aí, a paz do Senhor. E claro, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Esse seu gesto vai fortalecer o canal e fazer com que o canal seja oferecido, seja apresentado a outras vidas, abençoando com todo esse material gratuito. Todos sabem, Tia Via EBD não vende material. Esse material está disponível aí no Drive. Para ter acesso ao Drive é muito fácil. Na descrição do vídeo tem a palavrinha a mais, clica nessa palavrinha a mais, o texto vai expandir, você vai ver 2 links, o link do Drive que tem todos esses visuais e o link do vídeo chamadinha, que é o vídeo chamadinha feito para você compartilhar com as crianças, com os responsáveis das crianças durante a semana para elas já se envolverem com o assunto da lição. Mas vamos lá para a nossa dinâmica da memorização. Vamos com a dinâmica de gestos? Coloque as crianças em pé. Todo mundo animado? Hoje a nossa aula está bem animada. Vamos lá, crianças, todo mundo em pé. Vou explicar as regras baseadas nas palavras-chave do versículo. Quais serão as palavras-chave? Aflição. Repete comigo. Aflição. Livrarei. Livrarei. E louvarão. Essas serão as nossas palavras-chave para a dinâmica de gestos. Então, vamos trabalhar assim. Quando falarmos aflição, todo mundo se encolhe com aquela cara assim de desespero. Aflição, todo mundo vai se encolher. Quando eu falar livrarei, todo mundo vai dar um pulo bem alto. E quando falarmos louvarão, todo mundo vai ficar em pé, posição de soldado, com as mãos para o alto, mostrando alegria. De uma forma bem lúdica, vamos repetir o memorizando. Então, eu estou lendo o memorizando aqui, ó. Se me chamarem no dia da aflição. Opa, se encolhe. Todo mundo com aquela carinha de medo. Se me chamarem no dia da aflição, encolheu. Eu os livrarei. O que eu vou fazer quando eu falar livrarei? Todo mundo dá um pulo bem alto, tá livre. E aí, livrou? E vocês me louvarão. Posição de soldado, feliz com as mãos para o alto, mostrando alegria para louvarmos ao Deus que tudo pode, a esse Deus todo-poderoso que é digno de toda a honra e de toda a glória. Crianças, não precisamos ser os mais fortes da escola, os mais populares. Se tivermos o Espírito de Deus conosco, temos tudo o que precisamos para vencer os desafios do dia a dia. Podemos terminar essa aula com a dinâmica do balão. Lembrando que eu deixei aqui, ó, na nossa aula anterior, está disponível em PDF. Crianças, ó, o Senhor levantou um juiz e livrou o povo, não foi? Qual o juiz que vimos hoje? Otiniel, o primeiro juiz. Mas, crianças, olha só, esse juiz morreu. E aí, o que será que aconteceu? Na próxima aula, você vai saber mais sobre isso. E aí, aqui, claro, tem aquela dinâmica que é o povo, o juiz morre, o povo volta a pecar, porque eles vivem nesse ciclo vicioso, né? E aí volta a pecar, desobedece às leis do Senhor, é castigado pelo pecado, aí vive na sujeição ao povo inimigo, e aí começa a viver oprimido, a opressão e o sofrimento. Aí eles se arrependem e busca ao Senhor, e aí vem um novo juiz, que na próxima aula veremos isso. Olha, lembrando, no final do vídeo aparece aí o link do vídeo chamadinha, que durante a semana vocês podem compartilhar com os responsáveis das crianças, assim elas já vão se envolvendo com o assunto da lição. A chamadinha é feita com esses visuais, com o louvor no tema da aula. Clique em cima da imagem que vocês já vão direto para o vídeo chamadinha. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula e até a próxima!